Olá, gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre a história do gramofone. Mas antes, aqueles que puderem dar aquele amor incrível, seguindo o canal, deixando já o like e compartilhando o vídeo com a família e os amigos, nosso muito obrigado de coração. Bora lá? Como vimos no vídeo da primeira gravação da história, o fonógrafo de Thomas Edison era um aparelho capaz tanto de gravar quanto de reproduzir sons em um cilindro de cera, onde as vibrações sonoras captadas por um cone acústico eram, então, impressas neste por meio de uma agulha que era vibrada por um diafragma. No entanto, a qualidade sonora do fonógrafo nunca foi boa o suficiente e a baixa capacidade de gravação, de cerca de 2 minutos, aliado ao seu preço relativamente alto, o fazia ser basicamente uma curiosidade supérflua para os abastados. Foi então que 10 anos mais tarde, em 1887, um imigrante alemão estabelecido em Washington, chamado Emile Berliner, criou duas coisas que revolucionariam a música para sempre: o disco plano e o gramofone. Ao contrário do fonógrafo de Edison, o gramofone usava um prato giratório sobre o qual era colocado um disco feito de goma laca, que possuía sulcos em espiral. À semelhança do fonógrafo, o som captado por um cone acústico fazia vibrar um diafragma conectado a uma agulha, que ao passar pelos sulcos do disco imprimia nestes as vibrações sonoras. Para se ouvir a gravação, o processo se invertia e a agulha transferia as vibrações sonoras do disco para o diafragma, que vibrando reproduzia o som através do cone acústico, que também tinha a função de amplificar o som. À semelhança dos antigos relógios de corda, o gramofone tinha uma manivela que, quando rodada, alimentava uma corda metálica que mantinha o disco girando a 78 rotações por minuto. O sucesso do gramofone foi instantâneo, pois a versatilidade dos discos permitia não só que músicas completas fossem gravadas e reproduzidas, fazendo com que um grande número de selos de música surgissem, como Deutsche Grammophon Company, do próprio Berliner, em 1898, que nos anos 1960 viria a se tornar a Polygram Records, o que permitiu não só uma grande variedade de discos gravados, especialmente os de jazz inicialmente, bem como a utilização de máquinas de moedas, chamadas de nickel in the slot, que reproduziam os discos e que ficaram extremamente populares no período. Com a evolução do aparelho, diversos modelos foram sendo produzidos por diferentes empresas. Porém, a falta de padronização fez com que fossem produzidos aparelhos de 90 RPM, como os franceses, ao invés das 78 RPM originais. Ainda que o conceito do gramofone tenha evoluído muito com o passar do tempo, fazendo com que fossem embutidos dentro de móveis, foi a partir de 1920 que ocorrem duas grandes mudanças: a chegada do motor elétrico, o que acaba com a manivela, e a criação do amplificador eletromagnético, o que extingue o cone acústico, permitindo-se com isso que ele coubesse dentro de uma mala, o que permitia ser levado para aquele piquenique maravilhoso de final de tarde. O gramofone foi desde sua criação um queridinho, ao permitir trazer sua orquestra ou cantores favoritos, tanto para o aconchego de nossos lares, quanto para aquele bar favorito em que se podia escolher a música que se queria ouvir por alguns centavos. A era do gramofone manteve-se firme e forte por meio século, até 1948, quando a era do vinil começa. Mas aí, isso já é uma outra história. Espero que tenham gostado. Quem puder dar uma força para o canal, deixe o like, sigam o canal e compartilhem com os amigos. Uma boa semana a todas e gato mia!